Graça e paz, amadas mulheres, nossas guerreiras, que estamos aqui hoje já na 14ª aula. E na sequência, então, hoje nós vamos falar sobre os 3 altares do lar. Na aula passada nós falamos sobre a importância de ter um altar erguido. Se não tiver um altar reconstituído, restaurado dentro dos nossos lares, não tiver a lenha, não tiver a oferta, o fogo não virá. E o fogo só vem do Senhor, ninguém pode enviar fogo. Se nós enviarmos por nós um fogo, vai ser um fogo estranho, como nós falamos sobre os filhos do profeta Eli, do sacerdote Eli. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 altares: o altar da oração, o altar da mesa e o altar do leito. E olha que interessante, o altar da oração é o altar que atrai a presença de Deus. A mesa, ela vai atrair o diálogo e o reposicionamento. E o altar do leito vai trazer a conectividade dentro da casa. Então nós precisamos ter esses 3 altares erguidos na nossa casa para que haja a real cura e uma família sarada, curada pelo nosso Senhor. Nós não podemos quebrar etapas e nem só levantar apenas um altar. Mas hoje nós vamos falar da onde tudo começa. Tudo começa pelo altar da oração. Sem o altar da oração erguido, nós nada podemos fazer nas nossas casas para que haja uma restauração completa. E hoje nós vamos falar especificamente sobre esse altar, com base na palavra de 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesses anos nem orvalho nem chuva haverá. Nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio um que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustente. Foi, pois, o que fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amados, a palavra profética, proferida pela boca de um profeta de Deus, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de abrir os céus e ela tem o poder de fechar os céus. Aqui a palavra de Deus liberada através da vida de Elias, fez com que por 3 anos o céu se fechasse e ali não houvesse mais chuva e houve uma grande seca. A palavra do profeta diz que nem o orvalho estaria sobre a terra, sobre a vegetação. E diante dessa palavra, Deus honrou a palavra liberada na boca do profeta e por 3 anos não houve nem plantação, a terra não produzia pela ausência da chuva, da umidade da terra. Mas Deus, ele honrava a vida do profeta durante esses 3 anos. Ele ficou na beira do rio Querite e ali o Senhor ordenava a provisão diária para o seu servo através de um corvo. Ele trazia a carne e o pão e a água ele bebia no rio. Olha que tremenda essa palavra, quando nós estamos falando aqui, esse corvo ele simboliza um tempo de provisão na vida do profeta. Só que quando esse rio secou, Deus ele deu uma ordem a Elias. Agora o rio vai secar, quando o rio secar, você precisa andar, porque eu vou te mandar. Em 1 Reis 17, 8 a 16, assim, ó. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali, que eu ordenei ali uma mulher viúva que lhe sustente. Olha que tremenda essa palavra. O homem de Deus, ele profetiza 3 anos de extrema fome, aí vem esse tempo de sequidão. O Senhor, ele traz os corvos para alimentar o servo e de repente Deus diz assim, ó, secou o rio, é tempo de andar, Elias, então você vai para uma cidade de Sidom, aonde ali haverá uma viúva que vai te sustentar.
E Elias ele chega na casa dessa mulher esperando que essa mulher ela tenha condições de sustentar a vida do profeta. Ele vai com essa expectativa. E quando ele chega lá, ele vê uma mulher que estava à beira do desespero, uma viúva, apanhando lenha. E olha que tremendo que diz a palavra. E ele o chamou e disse: traze-me, peço-te um vaso com um pouco de água para beber. Indo ela para trazer-lhe, ele a chamou e disse: traze-me também agora um bocado de pão das tuas mãos. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos para preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a palavra. Porém faz dele primeiro, e para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha na panela não se acabará, e nem o azeite da botija não faltará, até o dia do Senhor. Até que o Senhor envie chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Amados, a palavra profética. Muitas vezes nós levantamos um altar de oração na nossa casa, mas nós precisamos, através desse altar de oração, se mover debaixo de uma palavra profética. Pedir ao Senhor que palavra nós temos para andar nesse tempo sobre a nossa casa. E hoje, através dessa palavra profética, o Senhor está liberando para a minha vida e para a sua, uma palavra de que nada vai se acabar na nossa vida, se nós entregarmos ao Senhor o pouco que nós temos. Talvez você não tenha força para adorar, você diga: como é que eu vou levantar um altar de adoração e oração se eu estou num tempo de sequidão, de seca? Eu não tenho comida, não tenho nada para ofertar ao Senhor. Aqui eu falo de comida espiritual. Mas nós entendemos que quando essa mulher ela abriu mão do que tinha para entregar ao profeta, ela recebeu uma palavra de vida e de provisão. Até o dia que houver chuva não se acabará a farinha da panela e nem o azeite. E essa mulher ela pôde aprender a viver, porque o profeta de Deus, ele queria que ela entendesse, não era que ele queria tirar dela o que ela tinha, mas que ela descansasse no Senhor e aprendesse a depender dele e andar pela palavra. E é assim que o Senhor nos chama nesse tempo, aprender a andar pela palavra. Quando nós olhamos Pedro pescando, pescou a madrugada toda e nada, nem um peixe ele conseguiu recolher. E naquele momento o Senhor diz assim: joga a rede mais uma vez para esse lado. E Pedro, ele era pescador, ele podia dizer assim para Jesus: Jesus, olha, tu nem é pescador, eu sou especialista, eu sei que se eu jogar a rede nesse lugar, eu não vou pescar nada, é a noite toda que eu estou pescando. Mas Pedro, como sendo um homem sábio, preferiu andar na palavra. Então ele pega e ele joga a rede debaixo de uma palavra profética. E o que ele recebe nesse tempo é o quê? Ele estava preparado para uma pesca humana, mas não uma pesca na graça. Ele não sabia o que era uma pesca liberada através de uma palavra profética, através de uma palavra de vida, em que o Senhor estava liberando. E quando ele ouve essa palavra e ele joga a rede mais uma vez, a palavra do Senhor diz que mal o barco poderia comportar tudo aquilo que estava sendo recolhido sobre aquele ambiente. E olha que interessante, amados. O Senhor, nesse tempo, Ele quer que a gente erga o altar da oração, para que a gente traga restauração e libertação, e restaure e restabeleça o governo na nossa casa e na nossa vida. E quando o Senhor ele começa um mover profético sobre a vida de Gideão, ele mostra a Gideão que os altares da sua família estavam entregues a Baal. E antes de Gideão se tornar um grande guerreiro, vencedor de batalhas, um
um general de um exército do Senhor, o Senhor manda Gideão derrubar os altares de Baal, os postes ídolos da casa do seu pai e oferecer um sacrifício no altar para que a vitória fosse conquistada. Então, às vezes, o que o Senhor quer de nós, como mulheres posicionadas e curadas, é que a gente se levante como mulheres restauradoras, derrubando todo poste ídolo que foi levantado das gerações passadas na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência, e que a gente levante um verdadeiro altar ao Senhor, em adoração, em oração, e aprenda a se mover no profético. E lembre sempre, amados, que todo altar levantado, ele define trono, e todo trono vai definir o governo que está sobre a nossa casa e a nossa vida. Então levante um altar de oração na sua casa, de oração e adoração, e você vai ver a sua casa sendo restaurada, em nome de Jesus. O Filho do Homem, ele veio para salvar o que se havia perdido. Muitas vezes o que foi perdido, muitas vezes o mais valioso é dentro das nossas casas. A restauração familiar não é uma guerra entre marido, mulher e filhos, mas é uma guerra de altares. E só vai prevalecer o altar que você alimentar com ofertas e tiver edificado perante o Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua casa.